Você já sentiu isso? Aquela sensação estranha no peito depois de conversar com alguém, o clima que muda do nada, a paz que some como se nunca tivesse existido, e você fica com a alma pesada, como se algo estivesse errado, mas não sabe o quê? Olha, você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem chegou até você porque, de alguma forma, você já cruzou com alguém assim. Talvez até tenha convivência de perto. E não estamos falando de gente tóxica, nem só de manipulador. Estamos falando de presenças humanas que parecem normais por fora, mas que carregam algo espiritualmente corrosivo por dentro. Pessoas que parecem boas, carismáticas, até espirituais, mas que na verdade estão sendo usadas, influenciadas ou guiadas por energias sombrias. E o mais assustador, elas se escondem atrás de sorrisos, palavras doces e gestos de cuidado. Mas o objetivo delas é claro: envenenar o que é puro, romper o que é amor e sugar a energia de quem ainda brilha. E quando você começa a enxergar, vai ser impossível desistir. Vamos aos 5 sinais. Sinal 1. Você se sente drenado perto dessa pessoa. Você começa o dia bem, com fé, com energia. Mas bastam alguns minutos de conversa com ela e parece que tudo desaba. Seu corpo fica pesado, sua mente confusa, seu coração acelera sem motivo e por dentro é como se sua alma estivesse vazia, suja. E o mais estranho, ela nem foi grossa. Talvez até tenha falado com um tom leve, um sorriso no rosto, mas cada palavra pareceu puxar algo de dentro de você, e só quando ela foi embora, você percebeu: estou exausto. Isso não é só negatividade, é drenagem espiritual. Essas pessoas são como vampiros de energia, não mordem o pescoço. Elas drenam através de palavras, olhares, silêncios, e tudo disfarçado de preocupação, conselho ou sinceridade. E se você não perceber a tempo, vai se afastar da fé, dos sonhos, da alegria. Não por perder a vontade, mas porque simplesmente não terá mais forças para sentir. Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Você tem autoridade. Use-a. Se você já sentiu isso, escreva nos comentários: Senhor, me proteja com tua armadura. Sua declaração fortalece outros escolhidos. Esse tipo de pessoa não mente só por mentir. Ela é mestra em distorcer a realidade. Diz algo cruel e quando você reage, ela responde: eu nunca disse isso. Você está exagerando. Você é sensível demais. Elas ferem, e quando você mostra que doeu, viram o jogo. Agora você é o problema. Com o tempo você começa a duvidar de si mesmo, da sua memória, do seu julgamento, da sua lucidez. E isso não é acidente, é estratégia. Elas querem ser a voz dominante dentro da sua cabeça. Se conseguirem te fazer duvidar da sua própria percepção, passam a controlar sua visão do mundo. É assim que você começa a pedir desculpas por coisas que foram culpa delas. É assim que você se sente errado o tempo todo. E tudo isso com um sorriso no canto da boca. Lembra da serpente em Gênesis? A mais astuta de todas. Pois é, essa astúcia ainda vive. Hoje ela fala pela boca de gente que parece normal. 2 Coríntios 10:5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Liberte sua mente. Leve cada pensamento à obediência de Cristo. Se isso já aconteceu com você, diga: Amém. Eu confio em ti, Senhor. Deus restaura o que o inimigo tentou destruir. Sinal 3. Elas sabotam seus sonhos sem que você perceba. Sabe aquele brilho nos olhos quando você tem um sonho novo? Aquela empolgação que vem do fundo da alma? Esse tipo de pessoa faz questão de apagar isso, mas não de uma vez. Devagar, em pequenas doses, falam coisas como: você tem certeza que isso é para você? Será que não está sendo egoísta? Só não quero que você se decepcione. Mas na real, não é sobre te proteger, é sobre te prender.
Ver você feliz cutuca a dor que elas não conseguem lidar. Ver você ir atrás do que acredita mostra o quanto deixaram seus próprios sonhos morrerem. Então, ao invés de te apoiar, minam sua coragem com palavras sutis, disfarçadas de cuidado. Cada frase vem com veneno. É como se fosse empodando sua alma, um galho de cada vez. Com o tempo, você para de sonhar alto, para de tentar, para de ouvir aquela voz divina que sussurrava possibilidades no silêncio da madrugada. A voz delas fica mais alta do que a de Deus dentro de você. E isso não é ajuda, é sabotagem. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não veio para te prender, veio para te libertar. Se você já foi sabotado assim, diga: Senhor, renova minha fé. Deus restaura o chamado que o inimigo tentou matar. Sinal 4. Elas se alimentam do caos e se escondem na confusão. Onde há paz, a presença de Deus, mas onde há caos, muitas vezes o mal se esconde. Tem gente que parece viver em função da desordem. São os demônios em forma de gente. Adoram acender pequenos incêndios emocionais, só para depois assistir tudo pegar fogo de longe, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Criam brigas por motivos bobos, distorcem o que você diz, te empurram até o limite. E quando você reage, colocam toda a culpa em você. Você está desequilibrado. Elas jogam uns contra os outros e depois aparecem como espectadores inocentes. Mas tem um detalhe: elas precisam da bagunça, porque onde há clareza, elas perdem o controle. Quando estão por perto, alguma coisa sempre está errada. Sempre tem alguém irritado, ofendido, à beira de quebrar. E se tudo fica calmo por muito tempo? Elas inventam uma crise do nada. E quando você tenta falar sério, encarar os fatos, elas se vitimizam, fazem escândalo, distorcem tudo. Até que você comece a duvidar de si mesmo. Mas olha, você não é o problema. Você só está começando a enxergar a verdade. Essa confusão toda não é acaso, é estratégia. Elas querem te manter cansado, emocionalmente esgotado, sem espaço mental para pensar com clareza ou buscar uma conexão profunda com Deus. Porque quando você está confuso, fragilizado e sem chão, é muito mais fácil de ser manipulado. E é exatamente isso que elas querem. Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor do pôr do sol, e a sua glória desde o nascimento do sol, porque virá como rio impetuoso que o sopro do Senhor impele. Deus é maior que o caos. Sua glória vai prevalecer. Se você já viveu isso, diga: Senhor, traz clareza à minha mente. A luz de Deus dissolve toda a confusão. Sinal 5. Elas minam seus laços afetivos e te isolam aos poucos. Esse é talvez o sinal mais perigoso. Não se trata só de manipular sentimentos. O objetivo delas é tomar o controle da sua vida inteira. E para isso, precisam primeiro enfraquecer sua base. Não vão derrubar tudo de uma vez. Vão plantar dúvidas aos poucos. Falam coisas como: você tem certeza que sua melhor amiga gosta mesmo de você? Seu irmão tá estranho, hein? Seu líder espiritual me parece meio falso. Tudo em tom de preocupação, mas com a intenção de te afastar das pessoas que você ama. Usam segredos como munição. Falam pelas costas, disfarçam como sinceridade e aos poucos criam rachaduras nos seus relacionamentos. Família, amigos, igreja, ninguém escapa. E aí, quando você percebe, está cercado por tensão, distância e desconfiança. E quem está ao seu lado o tempo todo? Elas. A única voz que você escuta é a delas, porque o isolamento te deixa vulnerável. Você começa a depender delas sem nem perceber. Essa estratégia é perversa. É como o lobo que afasta a ovelha do rebanho. Sozinho, ele a devora com facilidade, mas Deus não te criou para viver sozinho. Eclesiastes 4:12. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente.
Essas pessoas querem cortar esse cordão, querem que a única pessoa em quem você confie seja justamente quem está te destruindo aos poucos. Se você se sente isolado, diga: Senhor, restaura meus laços. Deus é o Deus da restauração. Como se proteger? 5 passos bíblicos. Antes de continuar, uma palavra de fé. Se você está assistindo até aqui e sente que esse vídeo é para você, saiba que há um propósito. Os verdadeiros escolhidos de Deus não só ouvem, eles respondem. Por isso, se você se sente tocado, participe. Escreva nos comentários, não por obrigação, mas por fé. É nesse momento que o mundo espiritual se move. Passo 1. Confie no que seu espírito sente. Talvez a pessoa pareça boa por fora, mas se toda vez que você está com ela, sente um aperto no peito, uma inquietação, uma confusão sem fim, isso é Deus te alertando. O inimigo faz barulho para te distrair. Deus sussurra no silêncio. Se você sente isso, diga: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz. Sua fé ativa o céu. Passo 2. Estabeleça limites firmes. Gente controladora odeia limites. Quando você diz não, vão dizer que você mudou, que está frio, ingrato. Mas não se abale. Jesus se afastava das multidões para cuidar do seu espírito. Se ele fez isso, por que você não pode? Se você precisa estabelecer limites, diga: em nome de Jesus, eu me fortaleço. Você tem autoridade espiritual. Passo 3. Corte os laços se necessário, sem culpa. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo diz: afaste-se dessas pessoas. Você não foi chamado para salvar quem te arrasta para longe da sua missão. Se você precisa se afastar, diga: Senhor, me livra de toda influência maligna. Deus te protege. Passo 4. Se aproxime da luz. Cerque-se de pessoas que te fortalecem, que oram com você, que não sugam sua energia, mas te enchem de vida. A luz revela quem elas são, e gente tóxica odeia a luz. Se você quer mais luz, diga: Senhor, envia pessoas verdadeiras para a minha vida. Deus te rodeia de santidade. Passo 5. Reconecte-se com a voz de Deus. O maior dano que essas pessoas causam é silenciar a voz de Deus no seu coração. Mas Ele nunca parou de falar com você. Volte para a sua presença. Crie espaço. Desligue o celular. Feche a porta. Respire fundo e diga: Deus, estou aqui. Fala comigo. E Ele vai falar. Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. A voz de Deus nunca vai te manipular, ela vai te restaurar. Se você deseja ouvir Deus, diga: fala comigo, Senhor, estou aqui. Sua postura de ouvir já é uma vitória. Amigo, esse vídeo não chegou até você por acaso. Se ele falou ao seu coração, deixe seu comentário abaixo. Senhor, eu confio em Ti. Amém. Me guarda na Tua verdade. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa saber. Nem toda pessoa boa por fora é boa por dentro. Até a próxima. E lembre-se, você foi criado para reinar com Cristo, não para viver submisso à manipulação de ninguém.